e a gente vai falar sobre o tema Viva o Amor que Transforma. E eu espero que você possa estar com os teus olhos atentos, o teu ouvido atento. Se você anota, faça isso, porque eu creio que essa palavra ela realmente vai mudar o teu estilo de vida, vai mudar a tua visão de mundo, vai mudar, quem sabe, toda a tua perspectiva de vida, vai mudar possivelmente o teu presente. E eu creio que se você alcançar a entender tudo aquilo que eu vou falar para você, você será uma pessoa muito melhor do que aquela que você é hoje. Deus nos ama tanto, e Ele nos ama tanto, que Ele não permite que a gente continue da mesma maneira. Somente um amor extravagante, um amor que muitas vezes ele é imaginável, muitas vezes um amor que ele é quase incompreensível, para fazer com que ele possa chegar ao nosso coração, nos aceitar como somos, porém não permitir que continuamos da mesma maneira. Quando você abre a tua Bíblia no livro de João capítulo 3:16, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, você verá que ali é a expressão de algo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e quando fala essa palavra tal maneira, é algo que a mente do ser humano não consegue compreender, o quão imponente, quão poderoso é esse amor. E ele diz que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ouça que esse amor que nós recebemos, essa entrega que eu e você recebemos, por meio desse amor, ele transforma o ser humano, ele traz forma ao ser humano. Antes não éramos filhos, passamos a ser. Antes éramos escravos, passamos agora a ser livres. Antes não tínhamos direito, agora temos direitos. Antes nós éramos pecadores que iríamos para o inferno. Agora, por meio desse amor, somos salvos, remidos, e somos agraciados com uma graça que é inimaginável. Agora, para você entender esse amor que transforma, você precisa entender o pacote completo. Você não pode ser inocente a ponto de só querer uma parte do pacote. Você não pode só querer uma parte pequena, a coisa boa, entre aspas, desse amor que transforma. Porque quando você fala sobre isso, você verá que transformação ou trazer forma a alguma coisa não é nada fácil, visto essa bela obra de arte que eu mesmo fiz, que está aqui na frente. Você pode achar que foi fácil, ou pode não achar tão bela, mas eu demorei para moldar isso com as minhas próprias mãos, e no começo era um emaranhado de coisa que não tinha forma nenhuma. Mas agora, ao pegar isso e fazer, você pode perceber que isso aqui é quase um pequeno vaso, verdade ou não? Tem uma forma de vaso aqui que eu tentei imprimir. A Bíblia fala algo interessante. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jeremias, que era um profeta, e diz que esse homem de Deus, esse profeta, ele teve uma revelação, ou seja, algo que era oculto, algo que era não conhecido. Ele teve uma revelação de quem ele era e de quem Deus era, e a partir dessa revelação ele pôde entender esse amor que traz forma. Porque você tem uma vida no qual você vive diariamente, que você muitas vezes não entende o porquê as coisas são do jeito que são, porquê que as coisas acontecem do jeito que acontecem. E se você pegar, cada um de nós temos uma história feliz para contar, e possivelmente uma dezena de centenas de histórias tristes para contar, verdade ou não? Sempre pensamos que a nossa vida é mais sofrida do que as outras pessoas. Agora, quando Jeremias, ele tem essa revelação de quem ele era e de quem Deus é,
todas as coisas na vida dele passam a ter um sentido diferente. Ou seja, quando Jeremias tem a identidade de quem Deus é, ele descobriu quem ele era. Perceba que se você não descobrir, ou você não ter a identidade de quem Deus é, jamais você terá uma identidade de quem você é. Às vezes você pensa que você é a última bolacha do pacote. Às vezes você pensa que você é o ser mais especial. Às vezes você pensa que nada de errado pode acontecer contigo. E às vezes você acredita que você é um ser iluminado e etc, e etc. E você só vai entender quem você é quando você entender quem Deus é. Ou seja, se você entende quem Deus é, automaticamente você vai descobrir quem é você. E Jeremias descobriu, em uma única revelação, em um único momento, ele descobriu um Deus que quebra, um Deus que molda, um Deus que destrói, mas um Deus que também constrói. Ele descobriu que Deus era o único capaz de trazer forma para a vida dele. Enquanto você buscar coisas, e seja ela onde for, a probabilidade de você ter uma forma feliz, alegre, próspera, no sentido mais lindo da palavra, é basicamente zero. Jeremias, ele tem um encontro e ele busca essa experiência e ela transforma a vida dele. Jeremias capítulo 18, do versículo 1, se você tem a tua Bíblia ou você quiser acompanhar no telão, daí partimos e desse texto inteiro nós iremos aprender aquilo que nós vamos ouvir nessa noite. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 3, a parte A diz o seguinte: e esta palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo o seguinte: vá para a casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Preste atenção aonde você está nessa noite. Você está na casa do oleiro. Jeremias, ele tem uma mensagem direta ao coração dele. Na minha versão da Bíblia, que é uma versão mais original, diz o seguinte: a palavra veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu farei ouvir as minhas palavras. Então rapidamente desci à casa do oleiro. A primeira ordem e a primeira coisa que você precisa entender para que você tenha revelação de quem Deus é e de quem você é você entender o nível de obediência que você tem. Nenhuma revelação será dada para você se você não tem um nível de obediência. Escute, levanta-te e desce para a casa do oleiro. A ordem era: fique de pé e desça. Ou seja, basicamente para Jeremias foi missão dada, missão cumprida. E aqui você aprende que você nunca terá revelação de Deus se você não obedecer a Deus. Quantas pessoas buscam ter discernimento da palavra de Deus, mas não obedecem à palavra de Deus? E basicamente, de uma palavra meio grotesca, obediência não necessita de inteligência. Obediência simplesmente precisa de... Você não precisa entender o porquê, você não precisa entender como funciona, você não precisa entender basicamente nada, você simplesmente precisa obedecer. Se você obedece, basicamente você está apto para viver as experiências que Deus tem para você, porque Deus nunca tem experiência no âmbito natural. Basicamente todas as experiências de Deus são loucuras, são coisas que a tua mente não consegue materializar. E diz a Bíblia que a primeira ordem foi essa: olha, se você quer ter, Jeremias, uma experiência como você nunca teve, a primeira coisa, você precisa obedecer. Você nunca terá revelação enquanto você não obedecer. Antes de você querer a revelação, queira obedecer. Quanto mais você obedece, mais revelação você tem. Quanto menos você obedece, menos revelação. Nenhuma obediência, nenhuma revelação. E eu estou falando para você, de você primeiro conhecer quem é Deus, para que você possa conhecer quem é você. E diz o texto, que a palavra foi clara:
levanta e desce. Sabe por quê? Porque o lugar aonde você está, a posição que você está, ela está impedindo você de ter a experiência com Deus. Sabe, Deus que transforma, Ele leva você a sair do lugar aonde você está, e a você viver experiências que você não consegue viver no lugar aonde você está vivendo hoje. Falo isso porque a Bíblia diz o seguinte, Filipenses capítulo 2, versículo 3, deixa aí aberto Jeremias, porque vamos voltar nele o tempo inteiro, mas o texto de Filipenses 2, 3 diz o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Deixa eu falar algo para você. O que Deus estava fazendo com Jeremias, era dizer: Jeremias, você quer entender quem é Deus e quer entender quem é você? Primeira coisa, se coloque do pé e desça. Sabe, se você quer ter uma experiência e quer que Deus te transforme de verdade, aprenda a ser humilde. Se coloque de pé, mas não para ficar em pé, se coloque do pé para começar a servir outras pessoas. Aonde Jeremias estava, era um lugar muito alto, e ele estava fora da conexão com o Deus que gosta de gente e de pessoas humildes. Se levante e desça. Olha que contraponto. Na verdade, a maioria das pessoas querem ficar de pé e querem ser servidas. A maioria das pessoas querem ter uma experiência com Deus, mas não querem descer o bastante. E quanto mais você desce, mais experiência você tem com Ele. A ordem de Deus nunca será: vá para ser servido. A ordem de Deus é: se levante para servir. Escute o que diz a palavra. Jeremias, seu papel é ser humilde. Enquanto muitas pessoas querem ser exaltadas, esse amor que transforma só pode entrar na tua vida e mostrar o verdadeiro Deus e quem é você, se você decidir descer do lugar aonde você está. Sabe, livro de Mateus capítulo 23, versículo 12, diz o seguinte: e aquele que a si mesmo se exaltar, ele será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, esse sim será exaltado. Perceba que é uma decisão pessoal. Aquele que a si mesmo entender que ele precisa se levantar para descer e começar a servir, esse sim será exaltado. A única maneira de Deus transformar a tua vida é você entender esse sobe e desce. Se você quer subir, então desça. Se você quer descer, então suba. Em outras palavras, significa o seguinte: se você quer ir para o céu, você precisa ser humilde aqui na terra. Agora, se você quer ser exaltado aqui na terra, a probabilidade é que você desça o elevador para baixo. Olhe quão poderoso é essa palavra. Marta estava louca, pensando e fazendo um monte de coisa, atarefada, e ela estava correndo de um lado para o outro, e diz que Maria, ela desce aos pés de Jesus, e ela escolhe a melhor parte, e dessa ninguém pode tirá-la. Presta atenção, o amor que transforma na tua vida e mostra para você a verdadeira identidade de Deus, e a tua identidade é quando você desce para que Deus possa subir e crescer na tua vida. O segredo maior está no livro de João capítulo 3, versículo 30, e ele diz o seguinte, João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Não há como você viver uma transformação se você quer crescer, entre aspas. Não há como você viver uma transformação se você não entender essa jogada. Ei, se coloque de pé. E lá, Jeremias já estava todo pronto, né? Manda Deus, fala para mim o que eu tenho que fazer. Tem que jogar fogo em alguém, mandar o sol parar, mandar chover, o que eu faço? Jeremias, quer ter uma revelação? Desça a casa do oleiro. É lá naquele lugar que Deus vai falar contigo. Sabe, muitas vezes você fica procurando num monte de lugar, pensando que o negócio está nas alturas, e Deus mostra para Jeremias que quanto mais humilde ele é, mais o Senhor poderia transformar a vida dele como nunca antes ele viu.
E diz a palavra que Deus muitas vezes, preste atenção, permite que você desça, porque é a única maneira dele fazer com que você suba. Sabe, Deus muitas vezes te manda você descer, não porque você acha que Ele não gosta de ti, muitas vezes é a única chance que Deus tem para superar você no resultado que você deseja na tua vida. Quando você compreende isso, você vai ver algo que é extremamente simples. Quem pode me ajudar? Eu vou pedir para o Adilson, que hoje ele está com um tênis da Adidas bonito pra caramba, está todo lindo. Adilson, tu está aí? Bata aqui na minha mão. Opa! Por que você se abaixou para subir aqui? Presta atenção nisso. Deus tem um limite para você. E esse limite é muito mais alto do que você pode alcançar. Ele é muito mais alto do que você possa imaginar. E Ele sabe, levanta a tua mão. Ele sabe que você não alcança. Isso é o que Ele pode, isso é o que Deus quer. Agora Deus pode fazer algo na tua vida. Existe um amor que transforma, mas muitas vezes a única maneira de você romper o teu limite, chegar no limite que Deus colocou na tua vida, para esse ciclo, para esse tempo, é dizendo o seguinte: você quer subir, você quer crescer, você quer romper, você quer sair do lugar onde você está, então desça. Quanto mais você descer, mais alto você pode chegar. Você consegue entender isso? Obrigado. Você consegue entender isso? Deus, Ele tem um amor que transforma, mas para que você compreenda isso, muitas vezes o que Ele vai pedir para você é o oposto daquilo que você quer. Você quer crescer e Ele manda você diminuir, porque Ele sabe que aquilo que você deseja só pode acontecer se você alcança obedecer Ele, e ir na contramão do desejo do teu coração, para que você experimente esse amor que transforma. Quer subir alto? Quer chegar aonde ninguém chegou? Quer ser honrado como as outras pessoas são? Sirva, baixe, diminua. Quanto mais você diminuir, mais impulso você está dando para crescer e chegar aonde Deus tem um lugar preparado para você. Esse amor que transforma, ele só é possível se você compreende. Uma obediência sem questionamento. Vá à casa do oleiro, Senhor, não pode ser na casa do ferreiro, não pode ser na casa do homem que mexe com ouro, com prata, não pode ser na casa do rei, não pode ser, não, vai no oleiro, que é o mais simples que tem, porque quando você chegar lá, você estará apto a entender o que o oleiro faz, você também vai entender o papel do rei lá em cima. Quando você vê isso, você verá que aquilo que Deus quer fazer para você hoje, mandando tu diminuir, é a única maneira que Ele tem para você viver algo melhor no dia de amanhã. Sabe por que nunca as pessoas conseguem chegar no amanhã que elas sonham? Porque elas não estão dispostas a abaixar e diminuir hoje, a viver uma vida que somente Deus pode. Se você hoje reconhece que você precisa diminuir, o amor de Deus pode entrar na tua vida e te inundar e trazer forma naquilo que você não pode. Olhe para a pessoa que está do teu lado, diga para ela o seguinte: você precisa descer o mais baixo possível. Você está aqui não para ser servido, mas para servir. Sabe, essa é a única identidade que você pode exercer na terra sem medo de errar, a identidade de servir. Quanto mais você serve, melhor é para você. Olha o que diz Jeremias 18, versículo 4. Jeremias desce à casa do oleiro, e quando ele chega lá, diz o seguinte: que o oleiro estava com o vaso de barro, e ele estava formando, estragou em suas mãos. Em outras palavras, ele estava ali e de repente o vaso, desculpa, ai,
o vaso danificou-se. Deixa eu mostrar algo para você. Isso aqui é quem? Isso é você. Sabe, quando eu li essa passagem e eu ouvia o meu cunhado ministrar, e Deus ministrava para mim outra coisa, como se Ele estivesse falando aqui e Deus falando comigo outra coisa. E na hora eu entendi, meu Deus, qual é o amor que transforma? O que é que tem a ver com formação? E Deus me levou a essa passagem. E o oleiro estava fazendo um vaso e o vaso quebrou. Quem é o vaso? Somos eu e você. Sabe por que você quebra? Porque você é barro. Sabe por que você quebra? Porque você é barro. Mesmo você estando na igreja, mesmo você cantando louvores, mesmo você tendo o coraçãozinho que é só amor, mesmo você ajudando as velhinhas a atravessarem a rua, mesmo você resgatando o gatinho lá de cima do poste, mesmo você dizimando, mesmo você ofertando, mesmo você primiciando, mesmo você fazendo tudo certinho, você não pode esquecer quem você é barro e você quebra. Sabe? Quando você vai ver na Bíblia, você vai ver que homens e mulheres de oração, homens e mulheres de comunhão, assim como Jeremias era um profeta, e o que Deus estava falando para ele: Jeremias, você é o cara, você é um homem de Deus, você é um homem usado por Deus, você é escolhido por Deus, mas não se esqueça que você é barro, e você quebra. Por quê? Porque a única maneira de Deus formar algo em você, muitas vezes, é mostrando e lembrando quem você é. Porque você pode pensar que está tudo bem, que está tudo certo, mas você está envolvido na obra de Deus e as coisas estão acontecendo, e se você não lembrar que você é barro, não há como Ele formar algo em você. Viva o amor que traz forma. Diz a Bíblia que o sol nasce para justos e injustos, bons e maus. Não importa onde você está, não importa quem você seja, não importa se você é o presidente da república, o rei de tal país, não importa se você é o astrofísico, não interessa se você é o homem mais rico do planeta, não interessa quem você seja, você é barro e você quebra. Jeremias, abaixa a tua bola aí, acalma o teu coração, porque você também pode quebrar. Mateus capítulo 26, versículo 34, Jesus diz o seguinte, Mateus 26, 34, respondeu Jesus: asseguro que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Sabe o que Jesus está fazendo no momento da Santa Ceia? Está chamando Pedro para o canto, dizendo: Pedro, você é barro, e você pode quebrar. E aí você vai ver que Pedro diz o seguinte: mestre, eu vou à morte com você, se precisar a gente morre. E Jesus fala para ele: ei Pedro, o galo vai cantar e você vai me negar. Mesmo você andando comigo, mesmo eu curando a tua sogra, por isso que quem sabe ele negou, né? Falou: pô, deixa a sogra partir, não me atrasa a vida. Mesmo você caminhando sobre as águas, mesmo você vivendo a multiplicação dos peixes, mesmo você vendo o cego ser curado, aleijado ser restaurado, mesmo você vendo leproso ser purificado, não interessa, Pedro, tudo que você já viveu, você é barro e você quebra. E sabe por que você é barro e você quebra? Porque eu sou o único que pode trazer forma na tua vida novamente. Sabe, se você não fosse de barro, você seria quase um Deus na terra. Agora, por você ser tão frágil e quebrável, a analogia que Deus estava mostrando para ele é: esse barro que estava sendo feito em forma de vaso, ele se quebrou, ele se partiu. Não importa quem você seja, a única maneira de você viver esse amor que transforma, que traz uma forma na tua vida, é você entender que você é um ser moldável. Nada é mais moldável do que o barro. Você pode fazer qualquer coisa com ele. Ei,
Se você pegar a Bíblia, você verá que Abraão, mesmo sendo amigo de Deus, ficou 13 anos sem Deus falar com ele. Sabe por quê? Porque não importa se você é amigo de Deus, você ainda é barro, e você ainda é quebrável. Não importa se você é o homem segundo o coração de Deus, como Davi, que cometeu um pecado terrível, isso só mostra que você é barro, que você é quebrável. Não importa se você fez um pacto, uma aliança com Deus, e você é forte, e você tem a unção e o poder de Deus, isso só mostra que a qualquer momento você pode se deitar com Dalila, e você pode perder tudo que você tinha, porque você é barro, você é quebrável. Agora, Deus permite que você quebre, porque Ele te ama, porque Ele não quer que você continue da mesma maneira. Sabe, quando você olha para você e você vê o seguinte: tudo aquilo que aconteceu na minha vida, e tudo aquilo que pode acontecer na minha vida ainda, só vai mostrar uma coisa, que Deus me ama, e porque Ele me ama é que Ele quebra, e porque Ele me ama, Ele permite que eu quebre, e porque Ele me ama, algo pode sair fora daquilo que eu quero, mas não daquilo que Deus quer. Eu quero crescer e Ele quer que eu diminua, Ele quer que eu vá para um lado e Ele me manda para outro, e você verá que quando as coisas não dão certo, quando você para, quando você chora, quando você sofre, quando algo não é, quando foge da tua linha, do teu desejo, você vai se dar conta disso, que você é barro. Agora, quando você entende que você é o barro, você precisa entender que quem está cuidando do barro é o oleiro, e o oleiro é Deus, e o oleiro não se engana, e o oleiro não erra, e o oleiro não se equivoca. O oleiro, ele sabe aquilo que está fazendo. Imagine você chegando do lado de um oleiro e vendo ele lá, e ele pega água, e ele bota água, e você fica ali: Jesus, o que está fazendo? E ele vai, e você não entende. Você que está vendo não entende, o vaso muito menos entende, mas o oleiro sabe o que ele está fazendo. O vaso quebrou. Alguma vez isso já aconteceu na tua vida? De você quebrar emocionalmente? De você quebrar financeiramente? De a tua saúde ir quase no final, na última linha, prestes a bater as botas de colocar um terno preto? Isso já aconteceu com você? Já aconteceu de você ficar ali quase depressivo e você dizer: My God, onde você está? Isso já aconteceu com você? E você pergunta a Deus: e aí? E Deus fala: fica tranquilo, filha, estou dando forma a você, porque se você continua do jeito que você está, você não consegue chegar no nível que eu quero para você. Ele quebra você, porque é a única maneira dele trazer forma na tua vida. Você alcança a entender isso? Aí você olha para trás e vê: mas Jesus, todas as experiências que eu tive. Deixa eu dizer algo para você: você nunca sai da mão do oleiro. Jamais você sai da mão do oleiro. Todas as quebras que você teve, era só mostrando para você que você é barro, e que você quebra, e quebra, e quebra, e quebra, e quebra. Quando você achar que você quebra, quando você pensa, quebra, e ele continua quebrando, e quebra mais, porque ele é o único capaz de trazer forma na tua vida, sem sentido algum. Lembra de Jonas? Recebe uma missão de Deus e foge, de profeta a fugitivo, quebrado. Lembra de Elias, homem de Deus, a entrar numa caverna depressivo, pensando que era o último, que ia morrer, e Deus quebra. Lembra de Jacó? Recebe a bênção do pai dele: eu te abençoo, que você será cabeça, não cauda, teus irmãos vão te servir, você será nação. E ele recebe a bênção e ele sai quebrado, sem R$1, nem travesseiro ele tinha. Sabe por quê? Porque Deus quebra.
Lembra de José, o preferido do pai, que recebeu uma estola, uma túnica toda colorida? Quando ele mete aquela túnica, os irmãos já arrancam dele, já logam ele numa cisterna, já leva ele, e Deus quebra, e continua quebrando. Lembra de Jó? Família linda, dinheiro no bolso, bens, saúde, servia a Deus, adorava a Deus, e Deus fala para ele o seguinte: está na hora de eu quebrar, porque é a única maneira de eu trazer forma na tua vida em dobro. Se você já era bom, depois que eu te quebrar, você vai ser 2 vezes mais bom. Se você já era fiel, antes de eu quebrar, depois que eu te quebrar, você vai ser 2 vezes mais fiel. Lembra que você era íntegro, temente a Deus? Deixa eu quebrar, porque você vai ser mais íntegro, mais temente a Deus. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela o seguinte: Deus quebra você, para você não esquecer que você é barro. Não é que Deus te abandonou, não é que Deus, Ele te abandonou, presta atenção, Ele só não quer descartar você. Então, para Ele não descartar você, Ele quebra você, para Ele moldar e dar uma outra forma na tua vida, porque a forma que você está tendo, a forma que você está levando, é algo terrível. Escute, você já pensou se Deus descartasse você? O que você prefere, quebrar ou descartar? Fala aí para a pessoa que está do teu lado, você prefere o quê? Quebrar ou reciclar? Ser lançado fora ou ser reciclado? Ei, a única coisa que Deus quer é trazer forma na tua vida. Oh Jesus, Jeremias 18:4. Amém. Jeremias 18:4 diz o seguinte: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou em suas mãos. Vamos só até aí. O vaso de barro que ele estava fazendo se estragou nas suas mãos. Quão terrível é uma pessoa quebrar longe das mãos de Deus. Você já imaginou? Quem aqui já quebrou longe de Deus? Levanta a mão fazendo favor. É terrível ou não? O que Deus estava mostrando para Jeremias: ei Jeremias, você é esse vaso. Quebro. Israel, a nossa nação, o meu povo, os escolhidos meus, são esse vaso que quebram, mas quebram na minha mão. Sabe, a maioria das pessoas estão sem esperança na vida, porque estão quebrados sem estar na mão de Deus. Quão triste e vazio deve ser a vida de uma pessoa sem Deus, porque quebrar todo mundo vai ser quebrado, não tem como, não tem como não ser quebrado por Ele, e Ele demonstra o seu amor para com a nossa vida, nos quebrando. Quem sabe você já quebrou um negócio teu, quem sabe você já quebrou um projeto, quem sabe já quebrou a tua saúde, quem sabe habilidades que você tinha foram quebradas, quem sabe você quebrou financeiramente de várias maneiras, assim como falei de Jó, íntegro, correto, quebrou, mas quebrou na mão de Deus. Ei, assim como José quebrou, mas quebrou na mão de Deus. Sabe, se algum dia, em algum momento da tua vida você quebrar, e você estiver na mão de Deus, levanta a outra mão e diz o seguinte: dai glória a Deus, porque Ele está formando algo na minha vida. Antes dele me descartar, eu sei que Ele vai fazer de mim uma pessoa muito melhor do que aquela que eu era. Se eu era um bom administrador, vou administrar muito melhor. Se eu era uma pessoa boa de coração, vou ser muito melhor. Se eu tinha saúde boa, Ele vai me dar uma saúde ainda muito melhor. Porque quando você entende aquilo que Deus faz na tua vida, todas as coisas mudam.
mesmo na mão de Deus, mesmo vindo na igreja, mesmo adorando a Ele, mesmo fazendo tudo certinho, Ele pode quebrar, simplesmente porque Ele te ama, e Ele quer fazer de você, isso daqui era o que era antes, agora eu vou demorar uns 40 minutos para mim fazer aquele vaso lá que é muito difícil. Isso era o que era você antes, até que Ele chega na tua vida e Ele muda. Jó capítulo 1 versículo 21, Jó entende algo que a mulher de Jó não entendeu, mas Jó entende, e Jó declara o seguinte, Jó 1, 21 diz, nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá, porque o Senhor me deu, e o Senhor tomou, bendito seja o teu nome. Eu quebrei, mas eu estou na mão de Deus, e eu sei que Ele dará forma na minha vida. Você consegue crer nisso? Coloca a mão na tua cabeça e diz o seguinte, se eu quebrar, eu sei que Deus está dando forma na minha vida, mesmo que a situação, ela é incompreensível, eu sei que eu estou nas mãos de Deus, e Ele é o oleiro, e eu sou o vaso. Consegue entender isso? Pastor, por que Jó sofreu? Porque Deus é o oleiro e Jó era o vaso. Porque Deus era o oleiro e Jó era o vaso. Por que Davi foi excluído da família? Porque Deus é o oleiro e Davizinho é o vaso. Se você entende isso, você viverá Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas, todas as coisas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Eu prefiro quebrar na mão de Deus do que ser formado na mão do diabo. Prefiro que quebre na mão de Deus do que experimente algo que não provém dele. Uma coisa é certa, quando você quebra na mão do oleiro, o oleiro sabe o valor do vaso, o oleiro sabe o valor do barro que está sendo feito ali. Uma coisa é fato, quando você quebra na mão do oleiro, ele sempre utilizará o barro. Eu e você não damos valor ao barro, nós não nos importamos com o barro, mas quando você vai para o oleiro, a coisa mais valiosa que ele tem é o barro. Ali é a matéria-prima dele fazer aquilo que você está vendo aí do teu lado. Essas pessoas lindas e maravilhosas, se não estão aí, pelo menos está aqui na frente. Ei, o barro é a única coisa que o oleiro tem, é o que dá sentido para o oleiro. Pássaros não dão sentido para o oleiro, árvores não dão sentido para o oleiro. Essa bela praia e paisagem que a gente tem aqui não faz sentido para o oleiro, mas João 3,16 diz, porque Deus amou esses vasos, porque Ele amou eu e você, e Ele entregou seu Filho, porque esse é o amor que transforma. Sabe, a Bíblia fala, Jeremias 18,4, vai dar tempo. Jeremias 18,4 diz, como o vaso que ele fazia de barro quebrou nas mãos do oleiro, ele tornou a fazê-lo de novo, outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Eu amo esse texto, sabe? Não é de acordo com a tua vontade, não é do teu jeito. Por isso que quando você quebra, você nunca mais é o mesmo. Por isso que quando você passa por essa transformação de Jesus na tua vida, você não pode continuar igual, porque não é de acordo com a tua vontade, e tornou ele a fazer um vaso diferente daquele que ele estava fazendo, conforme pareceu bem aos olhos dele. Sabe, Deus ainda não terminou a obra que ele começou na tua vida, assim como diz Filipenses 1,6,
eu tenho certo isso, que aquele que em vós começou a boa obra, o oleiro, ele ainda não acabou, e ele aperfeiçoará até os dias de Jesus. Em outras palavras, isso ele está fazendo, ele tira uma parte, dele coloca outra parte, daí ele quebra essa parte, não está boa, dele bota nessa, ele tira essa parte, e ele vai fazendo isso com você, quebrando, colocando, quebrando, colocando, alinhando, até o dia que Cristo voltar. Se você espera vida boa, esquece, porque na mão do oleiro, você está sendo formado todos os dias, ele pega uma água e dá uma ajeitadinha no vaso, dá uma ajeitadinha no vaso, sabe por quê? Porque ele não quer um vaso qualquer, ele quer que você seja o vaso, ele quer que você seja o melhor daquilo que ele sonhou para você, e diz o texto da Bíblia, Cristo irá formar em você. Em outras palavras, ele não pegou esse vaso aqui, que era o que eu fiz, e ele não jogou fora, ele não descartou, pelo contrário, ele fez outro mais bonito, conforme ele quis, e no final das contas aparece isso daqui, ó. Eu pergunto para você o seguinte, espera lá, calma, eu pergunto para você o seguinte, deixa eu dar uma ajeitadinha, você prefere ser isso, ou você prefere ser isso? O que você prefere? Isso? Isso. O que você prefere? Mas para você viver isso, ele tem que transformar a tua vida. E quebra, faz de novo. Quebra, faz de novo. Quebra, faz de novo. Até que você entenda todos os planos que ele tem para a tua vida. Sabe? Quando eu olho para isso daqui, eu vejo quão criativo era o oleiro. Mas eu não consigo entender o sofrimento que esse barro passou para chegar até aqui. Mas eu sei que ele sofreu. Mas o que vale é você entender que o oleiro nunca erra, o oleiro nunca falha. Cada experiência que você tem na tua vida, não é que Deus não gosta de você, não é que Ele não te ama, pelo contrário, todo sofrimento, tudo aquilo que você passa na tua vida, é a maior demonstração que Deus te ama, porque Ele não quer que você continue dessa maneira, Ele quer que você seja lindo, assim como Ele imaginou, assim como Ele sonhou, antes da criação do mundo. Alcança a entender isso? Quando você não quer viver o processo, você não pode viver o propósito. Se você não alcança compreender que Deus pode fazer você um vaso muito mais bonito do que aquele que você é hoje, e não falo de beleza física, falo de beleza num todo, e transformar você nisso é muito difícil. Sabe? A maioria das pessoas já tinha jogado fora o vaso quando quebrou. Eu nunca vi ninguém guardar um vaso quebrado. Você já viu? Nós descartamos. Só que Deus não. Ele pega, guarda, faz de novo, faz de novo. Por isso você vai ver que Deus não abandonou José. Por isso você verá que Deus não abandonou Jó. Por isso você vai ver que Deus não abandonou ninguém. Por isso que quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que Ele faz é ir atrás de Pedro. Sabe por quê? Porque Ele sabe que aquilo que o diabo quer é que você continue isso. Por isso que Ele não desiste de você. Se algum dia você quebrar em qualquer área da tua vida, de qualquer maneira, diz: se eu estiver na mão de Deus, eu sei que Ele vai fazer de mim um ser muito melhor do que